Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de técnicas de programação. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, estarei resolvendo o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício foi para que vocês desenvolvessem um algoritmo para um robô que calculasse a média do bimestre, tudo bem? Como que seria feito isso? O robô iria solicitar as médias, as três notas, né? Para assim calcular essa média e informar se você estava aprovado ou não. Então, vamos à resolução. O nosso algoritmo ficaria mais ou menos assim. Qual é o objetivo? Calcular a média do bimestre. Passo 1. O aluno realizou as três atividades, ou seja, nesse momento o robô ele vai coletar, ele não sabe se o aluno ele conseguiu realizar as três atividades. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer é esta. Se sim, ele vai continuar o programa. Se não, a partir desse momento ele já tem que apresentar um erro para o operador. Tudo bem? Passo 2, solicitar a nota 1 e verificar aqui no passo 3 se a nota está entre 0 e 10, ou seja, se essa nota ela foi lançada corretamente no valor, o único valor aceito é entre 0 e 10. Tudo bem? Se sim, armazenar a nota em AV1. Se não, apresentar um erro para o operador, ou seja, o robô ele vai informar para o operador ou o programa vai informar que essa nota ela não está no formato correto. Ou ela está com valor negativo, ela está acima de 10, ou seja, isso iria prejudicar o nosso resultado final, tudo bem? Da mesma forma, vamos fazer aqui no passo 4, solicitar a nota 2. Passo 5, a nota está entre 0 e 10, da mesma forma que o passo anterior. Se sim, armazenar o valor da nota em AV2. Se não, apresentar o erro. Passo 6, solicitar a nota 3. Passo 7, a nota está entre 0 e 10. Se sim, armazenar o valor da nota. Se não, apresentar erro. Continuando o nosso algoritmo. Passo 8, o programa ele vai somar AV1, AV2 e AV3, tudo bem? Até porque o nosso programa, o nosso robô, o nosso computador, né, ele não sabe realizar a média. Então, iremos ensinar primeiramente somando esses três valores, tudo bem? No passo 10, vai fazer a seguinte pergunta. O valor da soma está entre 0 e 30? Novamente, para verificar se todas as notas foram lançadas corretamente, ou seja, com valores entre 0 e 10, que o máximo que teria aqui seria 30 e o mínimo 0. Aí, se sim, armazenar o valor, se não, apresentar um erro. Passo 11, dividir essa soma aqui. Aqui a gente somou os valores, então no passo 11 vai dividir essa soma por 3, ou seja, assim vai calcular essa média. No passo 12, a divisão está entre 0 e 10, ou seja, porque a nossa média ela também tem que estar entre 0 e 10 o valor final. Se não tiver, algum erro ocorreu no meio do programa. Então, se sim, armazenar o valor em média. Se não, apresentar um erro. E, finalmente, no passo 13, a média está entre 5 e 10. Se sim, o aluno está aprovado e, se não, o aluno está reprovado. Esse é um algoritmo, creio que a maioria fez algo semelhante a isso, e para quem não fez, está aí como resposta para vocês analisarem melhor, tudo bem? Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. No conteúdo da aula de hoje vamos revisar um pouco, né? Primeiro, o que são algoritmos computacionais, né? São passos a serem seguidos por um módulo processador e seus respectivos usuários que, quando executados na ordem correta, conseguem realizar determinada tarefa, tudo bem? Ou seja, o nosso processador é quem vai processar todas as informações, todos os dados alimentados no nosso programa, e os usuários somos nós, né? Que vamos introduzir esses dados. E quando executados na ordem correta, lembrando que o algoritmo ele tem que ser executado na ordem correta, ele vai realizar uma determinada tarefa, ou seja, seguir passos a passos para realizar uma determinada tarefa.
Hoje daremos ênfase ao um tipo de algoritmo, que é o fluxograma, ou seja, vimos nas aulas anteriores que a representação de algoritmo pode ser dada por descrição narrativa, onde vimos na aula passada, fluxograma ou diagrama de blocos, onde veremos fluxogramas nessa aula, e pseudocódigo ou linguagem estruturada que veremos posteriormente, a respeito do fluxograma, né? Pois bem, e o que são esses fluxogramas, né? Eles são representações gráficas de um procedimento, ou problema, ou sistemas, cujas etapas ou módulos são ilustrados de formas encadeadas por meio de símbolos geométricos interconectados, ou seja, são várias representações gráficas, ou seja, desenhos, que são interligados para simular o passo a passo do meu programa. Lembrando, fluxograma ele não deixa de ser um passo a passo do que precisa ser feito para realizar uma determinada tarefa, ou seja, novamente, o fluxograma ele é o passo a passo, ele não é a solução. Ele é o passo a passo para chegar na solução. Ou seja, é um diagrama para a representação de um algoritmo. E vimos que o algoritmo é o nosso passo a passo. O fluxograma ele utiliza algumas representações gráficas que iremos ver agora, onde tem uma seta aqui, ó, que ela indica o fluxo de dados, ou seja, ela indica o sentido do fluxo de dados e conecta os demais símbolos. Toda vez que a gente precisa ligar um símbolo ao outro, será utilizado essa setinha, ou seja, setas para interligar e para indicar qual é o sentido do meu fluxograma. Também temos essa simbologia, que é o terminal, que indica o início ou o fim de um processamento. Ou seja, normalmente está no início ou no fim de um algoritmo. Sempre encontraremos essa simbologia aqui, tudo bem? A terceira simbologia é a simbologia de processamento, que é o processamento em geral. Por exemplo, se eu precisar fazer o cálculo de dois números, eu vou utilizar essa simbologia para colocar dentro o cálculo de dois números. Eu vou estar indicando que nesse momento está realizando um cálculo, ou seja, que está processando algo. Entradas e saídas genéricas, operação de entradas e saídas de dados. Ou seja, quando eu precisar ler ou gravar algum arquivo, eu vou estar utilizando esta simbologia. Também temos uma quinta simbologia aqui, que é o de desvio. Ou seja, o desvio ele permite que seja colocado para qualquer ponto do programa. Quando eu utilizar essa simbologia aqui, essa bolinha, eu vou poder fazer uma outra interligação para qualquer ponto do programa. Veremos mais à frente como isso pode ser feito. Essa simbologia aqui representa a entrada manual, indica entrada de dados via teclado. Por exemplo, se você pedir no programa, digite a nota da prova 1, por exemplo, aí estaria utilizando essa simbologia para informar para o programa, ou seja, para informar no meu fluxograma que está tendo entrada de dados via teclado, ou seja, uma entrada manual. Também temos essas duas aqui, que é exibir ou saída. Ele mostra as informações ou resultados. Como, por exemplo, se eu, no meu fluxograma lá, chegar um momento que precisa mostrar o resultado do cálculo. Como podemos ser visto no exemplo anterior, se eu quisesse verificar qual é o resultado da soma, eu estaria utilizando uma dessas representações gráficas. E por último, é uma representação gráfica de decisão, ou seja, ela permite elaborar um processo de decisão. Por exemplo, o aluno foi reprovado ou foi aprovado sim ou não. Eu estaria utilizando esse tipo de representação gráfica no meu fluxograma. Tudo bem? Então vamos a um exemplo aqui. Só relembrando aqui, ó, a simbologia de cálculo, decisão, entrada de dados, saída de dados, início ou fim. Ou seja, no início do meu algoritmo aqui, eu estarei utilizando a simbologia de início ou fim para informar que estou no início. Depois, vamos lá, entrada de dados, entrada de números, né? Que é a entrada do número 1 e o número 2, tudo bem? Então, utilizando a simbologia para entrar com os dados. Aqui é o que? Um
cálculo, ou seja, eu vou fazer um processamento. Então, soma igual a nota 1, ou seja, o número 1 que eu coloquei aqui, mais o número 2, ou seja, utilizando essa simbologia de cálculo. E podem ver que aqui está interligado com uma setinha, ou seja, é a nossa primeira simbologia lá, a nossa primeira representação gráfica. E aqui também está a nossa soma, que aqui é a apresentação dos resultados, ou seja, que ele vai imprimir o resultado dessa soma. Por exemplo, se eu entrasse aqui com o valor 1 e 2, aqui ele iria somar 1 e 2, que dá 3, e aqui ele iria exibir o valor 3. E aqui no final, novamente, a mesma simbologia para informar no meu fluxograma que o meu programa ele finalizou, ou seja, o meu fluxograma ele inicia aqui com essa representação gráfica e finaliza aqui com a mesma representação gráfica, tudo bem? Agora, para fixar melhor o conteúdo, vamos resolver um exemplo juntos, né? O exemplo é para desenvolver um algoritmo em forma de fluxograma que informe se você está aprovado ou reprovado por falta. Então, vamos lá. Inicialmente, iremos utilizar um terminal para indicar o início do programa, tudo bem? Uma setinha para indicar o fluxo de dados, ou seja, o sentido do fluxo de dados, e para conectar ao segundo terminal, que representa a entrada de dados. Ou seja, ele vai ler a quantidade de faltas que você possui. Você vai informar lá, digitar. Tenho, por exemplo, 20 faltas, 10 faltas, 2 faltas, a quantidade de faltas que você possuir. Então, aqui é o que? Entrada de dados manuais. O próximo passo também é fazer uma outra setinha, que é o fluxo de dados, ou seja, para interligar a terceira representação, que é calcule o percentual de faltas. Aqui ele vai verificar a quantidade de faltas totais que você informou e calcular o percentual de faltas, tudo bem? Então, esse terminal é o de processamento, ou seja, aqui que vai realizar o cálculo. Depois, uma nova seta para indicar o sentido de dados e uma representação gráfica de decisão, ou seja, aqui ele vai perguntar: o percentual das suas faltas é maior que 25%? Se sim, se isso for verdadeiro, você está reprovado por falta. Contudo, se não, você estará aprovado. Então, agora por final, você vai utilizar um desvio, ou seja, para interligar esses dois pontos, para levar para onde? Para o ponto final do programa. Ou seja, quando você concluiu, se mostrou aqui se você está aprovado ou reprovado por falta, você já pode concluir o programa. E para isso, você utiliza, já que tem duas condições, verdadeiro ou falso, você utiliza um desvio para interligar esses dois pontos e finalizar o programa, ou seja, finalizar o fluxograma. Tudo bem? Agora veremos algumas observações a respeito dos tipos de dados, né, que são utilizados no Visualg. O Visualg ele prevê 4 tipos de dados: os dados do tipo inteiro, do tipo real, do tipo cadeia de caracteres e dados lógicos ou dados booleanos. Observamos aqui, por exemplo, no tipo inteiro. O tipo inteiro ele define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais. Valores do tipo 1, 2, 3 e assim por seguinte. Já o real, assim como já diz o nome, ele define variáveis numéricas do tipo real, que são o quê? Números com casas decimais. 2.3, 2.4, 10.1, ou seja, qualquer valor que tenha uma casa decimal. Os dados do tipo caractere, ele define variáveis do tipo string, ou seja, uma cadeia de caracteres. Por exemplo, uma palavra, quando você quer armazenar um nome, por exemplo, uma palavra, você vai utilizar os dados do tipo caractere. Também temos o tipo de dados lógico, que define variáveis do tipo booleano, ou seja, um valor verdadeiro ou falso.
Como vimos no nosso exemplo anterior do fluxograma, utilizamos um dado do tipo lógico, que era para ver se você estava aprovado ou reprovado por falta. Se fosse maior que 25%, ou seja, se aquilo fosse verdade, você estaria reprovado por falta, e se fosse falso, você estaria aprovado. E a atribuição de valores e variáveis são feitas através de um operador com essa setinha, onde do seu lado esquerdo aqui eu irei colocar a variável que está sendo atribuído o valor, e à direita pode ser colocada qualquer expressão constante, variável, expressões numéricas, desde que seu resultado tenha do tipo igual o da variável. Veremos um pouco melhor sobre isso, de como a gente trabalha com esses dados, como armazena esses dados no programa. Pois bem, agora que já vimos a respeito de tipos de dados, veremos o que são variáveis e constantes, né? Um programa, ele utiliza os recursos de hardware mais básicos para executar um algoritmo, que são algoritmos, são passo a passo, né? Enquanto que o processador executa os cálculos, a memória é responsável por armazenar os dados e servi-lo ao processador, ou seja, a memória ela vai adquirir todas as informações e enviar para o processador executar a rotina. Então, o que é a variável, né? A variável aqui, ela é o recurso utilizado nos programas para escrever e ler os dados da memória do computador. E isso é simplesmente o quê? Um espaço na memória, no qual reservamos e damos um nome. Por exemplo, podemos criar uma variável do tipo idade, que pode ser utilizada para armazenar a idade de uma pessoa. Então, vamos imaginar a variável como uma gaveta, que ela é etiquetada num armário, onde podemos ter uma variável do tipo idade, para armazenar a idade de alguém, do tipo nome, para armazenar o nome dessa pessoa, e também uma gavetinha ali, ou seja, uma variável do tipo altura, para estar armazenando a altura da pessoa. Quando criamos uma variável em nosso programa, temos que especificar o tipo de dados que pode ser armazenado nessa variável, né? Como vimos, pode ser do tipo nome, pode ter strings ali, ou seja, um conjunto de caracteres, ou na variável idade, por exemplo, podemos armazenar do tipo inteiro, e na variável altura também poderemos armazenar do tipo número, tudo bem? Essa variável que vamos alocar, ou seja, em cada gavetinha dessa, ela pode ser alterada ao longo do tempo, ou seja, ela é o quê? Ela é variável ao longo do tempo, por isso o nome. Já as constantes aqui, ela é imutável, ou seja, ela não muda com o tempo. Essa constante ela é reservada ao armazenamento de um valor que não muda, como por exemplo o π. Como sabemos, o π ele é igual a 3,14 e ele sempre assumirá esse valor. Ele não vai mudar, ele não vai variar. Por exemplo, diferente da idade, diferente do nome ou da altura. A respeito também das variáveis e constantes, né? O nome das variáveis, como a gente deve colocar no nosso programa, no Visual? Ele deve começar por uma letra, sempre por uma letra. Depois ele pode conter números, letras, underline, e tem um limite de até 30 caracteres. Ou seja, a minha variável, ou seja, quando eu vou declarar algo, eu preciso utilizar até 30 letras ou letras com números e caracteres. E as variáveis podem ser simples ou estruturadas. Na versão atual, os vetores podem ser de uma ou duas dimensões. Depois veremos um pouco mais sobre isso, vetores, dimensões. Por enquanto, é só isso. E não pode haver duas variáveis com o mesmo nome, com a natural exceção dos elementos de um mesmo vetor.
Vamos lá, por exemplo, se eu chamei uma variável aqui, por exemplo, de A, e falei que ela tinha um número inteiro, depois eu não poderia informar ela novamente aqui A e dizer que ela tem um número real, ou seja, a variável, eu só vou colocar um nome uma vez, depois eu posso colocar A1, por exemplo, mas eu nunca vou poder repetir os nomes das minhas variáveis. Temos os exemplos aqui declarando a variável var, ou seja, a variável A é do tipo inteiro, com a variável valor 1 separado por vírgula, e a variável valor 2 é do tipo real, ou seja, aqui são valores de 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e aqui são valores que têm casas decimais, como 1.2, 1.3 e assim por diante. Também temos os exemplos de declaração de vetor aqui. O vetor ele vai ter 10 posições e ele é do tipo real. Da mesma forma, temos as matrizes, são aqui do tipo inteiro. Também temos aqui a nossa variável do tipo caractere, que seria para armazenar o quê? O nome do aluno. Então, sempre lembrando, começa com a letra e depois posso colocar números ou underline. E sinalizador, que ele é do tipo lógico, ou seja, aqui iria receber alguns valores ou verdadeiro ou falso. Tudo bem? Também a respeito de variáveis e constantes, existem variáveis do tipo numérico, ou seja, são valores numéricos escritos de forma usual na linguagem de programação, que podem ser do tipo inteiro ou reais, ok? Sempre que eu vou utilizar uma variável do tipo numérico, eu posso estar lendo números inteiros ou números reais. Lembre só uma ressalva aqui, muito importante. O separador decimal é o ponto. Por exemplo, se eu for escrever aqui o valor 2,5, eu não vou colocar vírgula, eu vou colocar 2,5. Sempre vou utilizar o ponto e nunca a vírgula. E também, no Visvalg não suporta separadores de milhares. Por exemplo, se eu quiser escrever 1000, eu não vou colocar um ponto, eu vou escrever 1000 com os 3 zeros sucessivos, sem nenhum ponto aqui. Por quê? O ponto ele já utiliza como a nossa vírgula, tudo bem? Ou seja, para diferenciar o nosso número inteiro do real, ou seja, para dividir a nossa casa decimal. O nosso separador decimal, nesse caso, é um ponto. Então, o ponto depois ele não pode ser utilizado como separador de milhares. Também temos a variável do tipo caracteres, que é qualquer cadeia de caracteres delimitada por aspas duplas. Tudo bem? E também na nossa variável do tipo lógico, ele vai admitir, como já vimos, ele vai admitir valores entre verdadeiro e falso. Temos alguns exemplos aqui. Como eu falei nos slides anteriores, como é que a gente faz para declarar, para inserir um número, ou seja, uma variável de qualquer tipo, armazenada, né? Eu vou utilizar essa representação aqui, que é um maior que seguido de um traço, tudo bem? Ou seja, aqui, como foi dito, do lado direito do meu programa, do lado esquerdo, por exemplo, aqui, vamos começar pelo lado esquerdo, fica a variável, a qual está sendo atribuída, ou seja, eu vou inserir o meu valor 3, a minha variável A, tudo bem? Que está à direita, ou seja, o valor que está à direita é o valor que vai ser atribuído à variável que está do lado esquerdo. Da mesma forma aqui, um valor do tipo quê? Do tipo real, 1.5, vai ser atribuído ao meu valor 1. Da mesma forma aqui que eu posso realizar uma soma, que é o meu valor 1, somado ao valor atribuído aqui em A, vai ser atribuído em valor 2. Como podemos ver aqui, seria valor 1. Está aqui. No valor 1, possui o valor de 1.5. E no A, está atribuído o valor de 3. Isso daria quanto? 4.5.
Então, se pudermos ler esse resultado na variável aqui do valor 2, estaria o valor de 4,5, e assim sucessivamente. Poderia ser um vetor, aqui que ele vai receber o valor do vetor 1, mais a multiplicação de A vezes 3, uma matriz da mesma forma, o nome do aluno, ou seja, se eu criar uma variável nome do aluno, ele vai receber, por exemplo, José da Silva, ou o seu nome. E sinalizador, como vimos, pode ser do tipo lógico, que é verdadeiro ou falso, ou seja, vai assumir apenas esses dois valores, ou verdadeiro ou falso. Pois bem, agora eu deixarei para vocês um exercício proposto. Qual é? Desenvolva um algoritmo, ou seja, um fluxograma dessa vez, para um robô que calcule a sua média do bimestre e informe se você está aprovado ou reprovado. O que é esse programa, né? Pegar aquele exercício proposto da aula anterior, que você fez um algoritmo de forma descritiva, mas só que dessa vez você vai fazer um fluxograma, lembrando sempre daquelas representações gráficas que vimos. Faça esse fluxograma, entregue as respostas para os seus professores e na próxima aula estaremos resolvendo juntos esse exercício proposto da aula de hoje. Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.